Queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cada dia que passa, as coisas vão ficando mais visíveis aos olhos daqueles que creem. Aqueles que não creem, que estão dormindo em berço esplêndido, continuarão dormindo porque eles vivem para este mundo. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, descreve como será o fim. Mas nós vamos pegar a partir do versículo 9 do capítulo 24, em que diz assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então será o fim. Talvez muitas pessoas não estejam percebendo o que está acontecendo. O Brasil hoje está no centro da atenção do mundo. E por que o Brasil está no centro da atenção do mundo? Exatamente porque o Brasil está enfrentando não uma eleição comum, mas uma eleição verdadeiramente voltada para o que está para se mostrar ao mundo. Uma nação em que durante anos perdeu seus valores porque muitos cristãos dormiram em berço esplêndido. E agora é hora dessa nação, dessa parte da nação, se voltar para Deus. Então, o que está em jogo hoje entre a nação? Exatamente isso, os princípios de uma nação cristã contra aqueles que têm, ao longo dos anos, destruído a nação com os seus valores equivocados. E o pior de tudo, equivocados dentro da própria igreja. A igreja não está dividida, porque a igreja de Cristo não se divide. A igreja de Cristo, ela sempre sobressai. Aqueles que pensam que a igreja está dividida estão enganados. O diabo tem colocado isso para muitos. Então, nós como cristãos que temos a palavra de Deus como regra de fé e prática, sabemos, a igreja de Cristo, ela não se divide. O que divide são pessoas que estão no meio delas, que por causa dos seus falsos pensamentos, estão se afastando da igreja e criticando a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é indivisível pela palavra, porque quem coordena a igreja de Cristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo não permite divisão. Quem faz divisão dentro desse contexto da comunidade cristã, da comunidade evangélica, é o diabo. O diabo faz isso. Ele provoca divisões. Então, meu amigo, se você acha que a igreja de Cristo está dividida, você está enganado. A igreja de Cristo, ela não abre mão dos seus valores. Nem que para isso ela tenha que pagar com a própria vida. Porque seria muito fácil nós termos uma igreja não perseguida, fazermos o desejo de um Estado corrupto ou de um governo corrupto para termos boa vida neste mundo. Mas como Jesus diz aqui, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E antes disso ele diz assim, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então Jesus está dizendo o seguinte, a minha igreja não se divide. A minha igreja será perseguida. A minha igreja será entregue à morte. A minha igreja será odiada por causa do meu nome, porque o meu nome é sobre todo nome. E o meu nome não aceita pecado, porque eu morri para pagar pelos pecados. Então, se uma igreja hoje em dia, se pessoas que se dizem igreja hoje em dia, estão aceitando pecados dentro do seu próprio corpo, ela não é a igreja de Cristo. E com certeza Jesus irá resgatar aqueles que estão no meio deles, que são seus, e os outros ficarão. Então, nós hoje estamos no centro do mundo no Brasil nessa eleição.
E essa lição está mostrando para o mundo que existe um povo no Brasil que não abre mão da sua fé. Existe um povo no Brasil que coloca Deus acima de todos e de tudo. Existe um povo no Brasil que Deus é muito mais importante, que a família é importante, que a fé é importante, que o princípio da palavra de Deus é importante. O restante são coisas passageiras. Você tem que decidir de que lado você está. Se você continua dentro da igreja de Cristo e faz parte dessa igreja, ou se você está fora. Não dá para ter meio termo. No meio de Deus, no meio da igreja de Cristo, não existe meio termo. Como eu disse, a igreja de Cristo, a igreja de Cristo, ela não se divide. Quem divide as pessoas é o diabo. E ele tem feito isso desde antes da fundação do mundo, quando dividiu o céu, querendo tomar o reinado de Deus. E ao longo da humanidade ele tem feito isso, dividindo nações, provocado guerras, em nome de falsas coisas, que ele é falso. Então, que você pense muito bem no que você está fazendo, de que lado você está. Porque Deus não vai ter por inocente aquele que está fazendo as coisas que desagradam a Ele. E outra, Deus leva em conta o tempo da ignorância. Não você tendo esclarecimento e resolve fazer por conta própria. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Não sabemos o que vai acontecer, mas Deus sabe. Deus já sabe o que está lá na frente. Então, para nós, é só perseverar até o fim para recebermos a coroa da vida. Que Deus te abençoe.